Bom, antes do intervalo, eu chamei aqui uma sonora do Fábio Carille dizendo que grande parte da imprensa mente. Mente muito, né? Foi o que disse o Carille por conta da possível transação que existe entre ele e o Al Hilal para ele trabalhar na cidade de Riad. Vamos colocar aí uma enquete, que foi até em função desta enquete, vai pintar na tela aí, de opção, de escolha, de indicação de técnico para dirigir a equipe do Al Hilal. Então tá ali, olha, o Fábio Carille e o Jorge Jesus, do Sporting. Edmundo, traduz para a gente, por gentileza, o que está escrito ali nesta enquete. Você, torcedor do Al Hilal de Riad, gostaria que Fábio Carille fosse treinador do seu time ou o Jorge Pinto? Jorge Jesus. Jorge Jesus, né? Não é Pinto. O cara escreveu errado ali. Não, que tá escrito ali, eu errei. Errou. Não, foi o texto. Foi o texto. Bom, mas enfim, eu tô mesmo dando uma descontraída aqui, porque quando o Carille diz que grande parte da imprensa mente, e mente muito, eu confesso que isso não me ofende. Até acho que ele tem um pouquinho de razão, um pouquinho. Da mesma forma que do lado da imprensa, a gente às vezes acaba dizendo que algumas pessoas do futebol mentem, que também mentem um pouquinho. Agora, o Zinho e o PVC apuraram a questão de uma possível ida do Carille para o Al Hilal. O Zinho no meio da semana, na quinta-feira para ser mais exato, e o PVC ontem. Quais são as informações mais recentes, PVC? Bom, o Edmundo também falou com gente que tem a ver com informação com também isso falou. Também, né? No sábado eu consegui conversar com gente. E a informação é que assim, o Carille foi quem levou a informação dessa enquete para a direção do Corinthians. Uhum. E dali foi que, a partir dali foi que vazou. E até agora, o Carille repetiu isso hoje, não é novidade, que a proposta oficial não chegou. Embora tenha muita gente que diga que chegou. Ele disse que não chegou. Ele disse que não chegou. Ele diz que não chegou. E a tendência, pelo que eu entendo hoje, é que o Carille permaneça no Corinthians. Porque a proposta não chegou e eu tô achando que não vai chegar. Eu vou acreditar nele. E o Carille fala a verdade. Ele falou a verdade. A irritação dele com a imprensa, com uma parte da imprensa, também tem a ver com uma parte da imprensa acreditar em gente que muita coisa começa a circular, enfim. Mas, enfim, ontem eu consegui conversar com ele e ele diz que dali saiu a história, a partir da enquete, e que a partir dali foi que vazou e que até agora não chegou nenhuma proposta oficial. Então, não tem por que pensar que ele vai sair. E ele está falando a verdade. Ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Agora, se vai chegar a proposta mais para frente ou não, hoje o Jorge Jesus perdeu a final da Taça de Portugal pelo Sporting contra o Desportivo Aves. Ele tem tudo para sair do Sporting. A lógica é que ele possa ser convidado pelo Al Hilal e tem também a hipótese do Rui Vitória, técnico português. Ainda existe uma quarta hipótese que é de um técnico francês que iria para lá. Então, nessa circunstância, eu acho que é muito precoce dizer o Neymar é espanhol. Não, desculpe, do futebol francês. Pode ser. Ou você está falando de nacionalidade francesa? De francês mesmo. Agora, nessa projeção, acho muito difícil que seja o Carille. O Carille, por enquanto, é técnico do Corinthians e não dá para dizer que ele vai deixar de ser nos próximos dias. Para mim, o Carille vai continuar no Corinthians. Continua no Corinthians, segundo o PVC, como opinião, não é exatamente uma informação. Tem um monte de informação que eu falei, no final eu dei uma opinião. Acho que ele vai ficar no Corinthians. Vai ficar no Corinthians. Antes do Zinho também fazer o comentário dele, aqui na bancada, quando eu citei aqui e pedi para o Carille falar no microfone Fox Sports, e ele disse, grande parte da imprensa mente muito. É duro você, de uma maneira tão genérica, mesmo falando grande parte, e não apontar, né, Simon? Ficaria mais fácil ir direto, falar,
tal pessoa escreveu isso, falou isso ou mostrou isso na televisão, né? Exatamente, Prieto. Eu discordo desse posicionamento do Carille. Eu também já estive dentro do campo, também já tive jornalistas que me perseguiram e eu apontava o nome, porque fica muito genérico tu dizer grande parte da imprensa, porque hoje em dia você faz muita coisa em qualquer lugar e chama-se isso de jornalismo. Não é jornalismo. Eu considero o Carille um técnico competente, um técnico que tem uma carreira brilhante pela frente, um sujeito sério, mas eu, como jornalista, eu penso que ele tem que dizer, o fulano de tal mentiu, tá? O cicrano mentiu, ou senão é a mesma coisa do que chegar e dizer assim, os árbitros roubam. Opa, só um pouquinho, velho. Quem? Cita o nome. Então é muito genérico. Porque colocou você Exatamente. no cesto todo. Você falou também, os técnicos também, dirigentes. Não, tem que se dizer o nome das pessoas, porque foi conforme eu falei, você faz qualquer coisa em qualquer lugar e chama-se de jornalismo. Não, jornalismo, pelo menos aqui no Fox Sport, é feito com seriedade, com compromisso com a verdade. E acima de tudo, o jornalista tem que ser independente, para defender com argumentos, não é? E de acordo com a sua consciência, a verdade dos fatos. Então, aqui nós fizemos isso. Eu considero o Carille um bom técnico, mas eu acho que ele foi mal nessa resposta aí. Zinho, quais são as informações que você tem com relação ao Carille e a proposta, se ela existe ou não existe do Al Hilal? Não, é mais ou menos o que o PVC falou. Na quinta-feira, logo quando começou a surgir esse comentário, eu fiz contato, né, com pessoas ali ligadas a ele e essa enquete é que gerou todas essas notícias, né? Porque isso foi divulgado e aí eu acho que assim, a palavra do Carille é mais em cima disso, entendeu, Pedro? É porque essa sede pela informação, por ser o primeiro a dar essa informação, a dar o furo da reportagem, às vezes está extrapolando. Né? Eu não estou aqui saindo em defesa a ele, mas é a minha opinião. A minha opinião sobre esse fato. Já colocaram o cara lá e ele contratando o Rodriguinho, levando o Rodriguinho junto. Então, assim, o pessoal extrapola. Eu acho que, às vezes, você especular, né? Acho que vai, acho que a proposta vem, isso pode acontecer. Agora, você já cravar, dizer que já tem uma proposta... E não tem a proposta. Eu acredito no Carille. O Carille é um cara que ele tem sido até diferenciado da maioria dos treinadores, porque ele dá escalação antes, ele já fala esquema tático, ele não fica muito de mimimi, de muita conversa fiada. Que vai diminuir isso também, porque outros técnicos estão assistindo. Mas assim, o trabalho dele. Mas pelo menos as entrevistas dele até hoje, ele demonstra ser um cara muito transparente. Eu, no lugar dele, não seria assim. Não seria como ele é. O parabenizo, exalto essa atitude dele, mas eu não seria como ele. E ele, às vezes, é transparente até demais. Então, assim, ele até vai a público aí para falar isso. Peraí, existe uma enquete, há uma especulação, há uma possibilidade de vir uma proposta, mas nada concreto, nada real. Não existe uma proposta assim para o Carille. Falaram até de números, né? Fiquei sabendo que eram 25 milhões por 2 anos. Notícias que ficaram circulando. E isso incomodou ele. Então aí ele vem a público e fala isso. Uma grande parte da imprensa mente. Ou eu acho que a palavra mentira é que ficou pesado. Ele podia falar assim, especula demais, quer tanto dar esse furo, quer tanto falar o que está acontecendo, que às vezes extrapola. Não, mas eu acho que deve ter o mentir mesmo. Se ele falou, deve ter um mentir. Ele deve ter visto alguma coisa que o incomodou bastante. Mas aí eu tô mentira. Mas aí eu tô com 5. Aí tem que dar nome. Exato. Mas é muita gente, Edmundo. Tudo bem. Pra tu dar o nome de todo mundo. Sabe o que acontece, Zinho? Se fosse só um, eu acho que tinha que dar o nome também. Eu acho que nós todos aqui, independente... 2. Eu acho que nós todos aqui, independente da profissão, jogador, comentarista, repórter, apresentador, narrador, todos nós já vivemos essa situação de uma possível proposta. É sempre muito individual, é sempre muito pessoal. Alguém te liga e fala, Preto, você quer vir trabalhar na Fox? Tem você e a outra pessoa do outro lado da linha. Se isso depois ganha proporções, são essas duas pessoas que estão envolvidas. Então, assim, aqui a gente faz um programa de esporte, a gente tem que levar a informação
mais precisa possível ao torcedor do Corinthians, que é o interessado direto, se vai perder o seu técnico, e um técnico competente e vencedor. E acho assim, é normal especular. E depois da sonora do pai, depois dele ter dito, por um caminhão eu não saio, mas por 2, quem sabe... Enfim, então isso são especulações, estou me pondo, não me entendo como jornalista, eu sou apenas um comentarista, mas me ponho no meio porque, perguntado sobre o assunto, acabo dando a minha opinião. Então você começa a especular, o que seria um caminhão de dinheiro? Seria um valor X? Seria para um time competitivo? Seria para uma cidade boa? Porque eu acho que foi isso tudo que a gente, pelo menos aqui nos canais Fox Sports, foi ventilado. Por isso que eu acho que eu tô com o Simon. Tem que falar, cara, olha, fulano não foi legal. Porque eu já ouvi, né? Eu já ouvi que teve gente que cravou que ele já tinha assinado. Isso não era verdade. Na sexta-feira aqui no Expediente Futebol, eu falei, acho mais fácil não ter a proposta do que ele recusar. Se a proposta vier de fato, ele vai. Porque, afinal de contas, é um reconhecimento do seu trabalho. Todo mundo trabalha para melhorar o seu status pessoal, profissional, financeiro. E essa proposta, financeiramente, é uma coisa... Não é para treinar o Real Madrid, com todo respeito ao Al Hilal, não é uma projeção fantástica assim, em termos profissionais, mas financeiramente, se for de fato os números que estavam sendo falados, é um reconhecimento muito bacana que dificilmente o profissional nega. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a parte em que o Fábio Carille falou a respeito do Al Hilal, do futebol árabe, agora na íntegra o que ele disse, para que todo mundo preste bastante atenção como e o que disse o técnico Fábio Carille. Vamos lá. Eu valorizo demais o ponto aqui hoje, por conta dessas mudanças e uma semana de viagem onde pouco se treinou, né? Viagem desgastante aí para o Venezuela, a volta, não tendo treino na sexta-feira, enfim, né? Foi uma semana assim que a gente teve que ter muito cuidado, por isso eu valorizo. Eu nunca imaginava ser técnico de um Corinthians, como aconteceu, como está acontecendo, né? Recusei uma coisa... Vou repetir, o ano passado da China, que vocês iam me chamar de louco, se vocês soubessem o que foi. Tá, teve outra esse ano e essa terceira. As que eu neguei, chegou. Trabalhar até 19 anos numa usina e não ter uma carreira brilhante como atleta, mais por falta de qualidade mesmo, que eu sei dos meus limites, mas mais cheguei a disputar 5 Brasileirão como atleta, mais pela minha disciplina e por ser um cara de grupo, sou muito ciente disso. E como técnico, assim, sonhava em chegar numa equipe grande, mas não por esse caminho. Grande parte da imprensa, vou repetir, grande parte da imprensa mente demais. Então, vou deixar bem claro, o que eu escutei do meu empresário até ontem, hoje eu não falei, que existe a possibilidade da chegada de uma proposta do Al Hilal. Existe, tá? Então, como se ouviu demais, que era meu último jogo na Venezuela, que eu já contratei o Rodriguinho e que não sei o quê, um monte de mentira. Então, o que eu peço para o torcedor corintiano, tá? Que acredite no que eu falo. Não chegou nada oficial, não sei se vai chegar. A partir do momento que o meu empresário falar assim, Fábio, acertou, não vai acertar, eu passo a desistir do negócio, da possibilidade da chegada de uma oferta para eu pensar, tá? E vou repetir, grande parte da imprensa, não todos, mentem demais. Essa infelizmente vazou, as outras duas a gente conseguiu controlar bem, mas essa infelizmente teve uma enquete lá no país e na hora que eu fiquei sabendo dessa enquete, já fiz questão de chamar minha diretoria e explicar, né, para não ficar sabendo pela imprensa. E no final do treino da Venezuela já veio uma pergunta do Bruno em cima disso, que é normal, sai na televisão lá, com a internet hoje, com a velocidade que está, automaticamente vai chegar aqui no Brasil. Então é isso, grande parte da imprensa mente demais, foi o que disse o Fábio Carille. Disse também que existe a possibilidade de chegar uma proposta para ele que não chegou ainda, existe a possibilidade de chegar.
e repetiu que não chegou essa proposta, não foi nesse trecho, mas ele disse também, torcedor corintiano, acredito no que eu digo. O que ele diz é através da imprensa que o torcedor fica sabendo. Então, ele pede para que o torcedor corintiano acredite no que ele está falando com relação a esta possível chegada de proposta para que ele saia do Corinthians. Eu sei num diálogo ontem no café, pouco antes do almoço no Recife, no hotel onde estava o Corinthians, para jogar contra o Sport, que o Alessandro teria virado para ele e dito assim: pô, Fábio, você está aqui desde quarta-feira que está essa história, e essa história só cresce, 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 e você continua ali do mesmo jeito. Ele continua do mesmo jeito montando o time para jogar contra o Sport. Agora, ele ficou também surpreso pela proporção que a história ganhou. Claro, eu acho que os principais técnicos são duas coisas que são importantes. A proporção ganha, evidentemente, porque é o Corinthians e porque é o técnico campeão brasileiro. E se você for levar a ferro e fogo, vamos pegar aqui, em 1 ano e meio, ele foi, 1 ano e meio de carreira, ele foi campeão paulista 2 vezes e campeão brasileiro. Quem é que tem uma projeção disso, de carreira desse nível, em 1 ano e meio de carreira? Vamos comparar na história do futebol, história recente do futebol. Carlo Ancelotti não teve. Quem teve isso foi Zidane e Guardiola. O Zidane e Guardiola tiveram mais, né? O Zidane, em 1 ano e meio de carreira, foi campeão mundial de clubes, foi campeão da Champions League, foi campeão da Supercopa da Europa. O Guardiola, em 1 ano e meio, ganhou 5 torneios. Mas se você pegar o primeiro ano e meio de carreira do Tite, até porque ele estava no Veranópolis, não tem isso. Primeiro ano de carreira o Zagallo tem, lá nos anos 60. Mas fora isso, é muito difícil você ter um início de carreira com essa quantidade de títulos, né? No caso do Carille, 2 estaduais e 1 brasileiro. Então, a proporção que ganhou porque ele ganhou proporção. Ele ganhou importância nesse ano e meio, né? 1 ano e meio atrás, as pessoas discutiam se ele tinha que ser técnico do Corinthians. Não, mas é um absurdo que o Carille, porque o Carille... Não sei... Hoje, ele é o técnico campeão brasileiro. Então, é natural que ganhe em proporção. Agora, informação é para estar certa, é só isso. Às vezes a gente acerta, às vezes erra. Tendo responsabilidade, vai ser assim. Pois é. Bom, ele disse que a proposta não chegou ainda e agora a gente espera. Se chegar a proposta, que ele venha a público e diga, olha, a proposta chegou e eu vou estudar. Não é? Tá certo? Não é isso? Vamos esperar então. Vamos partir para Corinthians e Sport, o jogo Sport e Corinthians. Empate por 1-1, o time do Corinthians começou na frente. Vamos lá então, o Roger marcou o primeiro gol dele com a camisa do Timão. Empate no Recife. Olha aí, ó. Bonito gol do Roger. Não foi o time completo do Corinthians para essa partida, né, Zinho? Não. Jogou o Mantuan, né, que vem jogando como titular já há algum tempo por causa da contusão do Fagner. E jogou bem de novo. A dupla ali, ele e Pedrinho. Pedrinho também mantido nesse jogo. Jogou o Henrique, o zagueiro, né? E jogou o Gabriel também como volante. O restante do time, jogadores que atuam em algumas partes, mas não é aquele time titular do Corinthians. Cássio não jogou. Cássio não jogou, Balbuena não jogou, Sid Clay não jogou. O Maicon começou no banco de reservas. Jadson, Rodriguinho, todo mundo de fora. Romero também de fora. Foram esses 4 jogadores, mas o Corinthians fez um jogo bom. Eu gostei da partida, bem disputada. A equipe do Sport estreando alguns jogadores, o Michel Bastos mesmo entrou no segundo tempo estreando. O time do Sport com cara nova, o Claudinei tentando encaixar esse time. E o Corinthians saiu na frente, o Roger fazendo seu primeiro gol na sua característica, né? Essa é a solução que precisa o time do Corinthians, de um centroavante, um cara grande na área? Uma referência, Edmundo? Hoje, não. Não? Por incrível que pareça, a gente, depois da saída do Jô, falou que o Corinthians, toda vez que tropeçava, é que se ressentia a falta do camisa 9, do centroavante. Agora, a verdade é que nos últimos jogos, Jadson e Rodriguinho têm jogado o fino da bola, têm jogado muito, os dois têm sido os jogadores mais importantes do time. Eu estou citando só os dois, porque o Romero e o Pedrinho, que são super importantes também, eles cumprem dupla tarefa. Eles têm que voltar para marcar, para se juntar na linha de 4 ali com o Maicon e Gabriel.
com os volantes para reforçar o sistema defensivo, para dar mais liberdade ao Rodriguinho e ao Jadson. Então, quando esses dois jogadores jogam o que podem, jogam o que sabem, né? Puxando o saco aqui da nossa empresa, eles são peças super importantes e você não sente a falta do camisa 9, do centroavante. Mas agora, pelo menos, o Carille tem essa alternativa, já que na Libertadores, né, pelo menos no próximo jogo ainda, contra o Milionários, o Roger ainda não pode atuar porque não está inscrito. Na Copa do Brasil, ele também não vai poder jogar porque ele já jogou pelo Inter. Então, ele fica uma alternativa só para o Campeonato Brasileiro. Então, dizer que ele é a solução, que ele vai ser titular, é só a hora que o Corinthians eventualmente for eliminado dessas competições que ele não vai poder participar. Libertadores ele vai até poder ser inscrito e deve ser inscrito no lugar do Casim, né? Enfim, então o Corinthians consegue encontrar substitutos à altura, consegue encontrar um elenco, coisa que o ano passado, mesmo ganhando os títulos paulista e brasileiro, ainda sentia falta na ausência de alguns jogadores, de uma peça de reposição à altura. Com a promoção do Pedrinho, a ascensão do Pedrinho e principalmente a chegada do Roger, Matheus Vital, são alternativas que o Carille ganhou, alternativas excelentes, e essas mostraram mais uma vez no jogo hoje, depois dessa incessante viagem. Que ainda tem o René Júnior, o Ralf, também chegaram. O Cleiton depois da Copa machucado, vai poder jogar. Está com um elenco mais forte, o Corinthians. Tem 4 meses de recuperação do Cleison, mas já faz um mês, e depois da Copa do Mundo, um pouquinho mais, ele vai poder jogar também. Peças que estão, né, com problema de contusão e que são peças importantes. E tá ali na briga. Quando o Corinthians fez 1-0 com o gol do Roger, antes de tomar o gol de empate do Carlos Henrique entrou bem, puxou o Rafael Marques naquele momento para o lado do campo. O Carlos Henrique veio do Londrina, onde jogou o Campeonato Paranaense. Bonito gol, né? Bonito gol. Antes do gol do Carlos Henrique, o Corinthians era líder do campeonato. Ele tinha mais saldo do que o Atlético, então ele assumia a liderança provisória do campeonato, até que sofreu o empate e caiu para a terceira posição. Então hoje, Atlético em primeiro, Flamengo em segundo, Corinthians em terceiro, Palmeiras em quarto. E isso está dentro do planejamento da comissão técnica do Carille, não é? Ele falou isso. Porque todo mundo fala até a Copa do Mundo. Sim. Então está dentro do planejamento. Ele até falou que ele quer ficar naquele bloco ali da frente, ele está no G4 hoje. 2 pontos atrás do líder. Então ele está aonde ele trabalha. Quanto mais próximo do líder, claro, se ficar na liderança, melhor ainda. Mas assim, ele não quer deixar escapar pelas competições que ele tem pela frente, pela parada da Copa do Mundo. Eu acho que o planejamento tá legal dele. Daqui até a Copa, o Corinthians tem o Inter fora de casa, o América em casa. Você vai falar só do Brasileirão. O Flamengo já tem quinta-feira o Milionários com a gente aqui no Fox Sports. Vamos aqui. Pelo Brasileiro tem Inter fora de casa, rodada que vem, América em casa, Flamengo fora de casa, Santos em Itaquera e Vitória em Itaquera. Então, essa é a sequência para tentar estar ali 1 ponto atrás, 2 pontos atrás. Hoje o Corinthians está 2 pontos abaixo do líder, que é o Internacional. É o próximo jogo, então. Lá em Porto Alegre. Brasileirão, né? Bom, legal. O PVC, assim como eu, puxa o iPad e traz aí as informações, então. No caso, não é iPad. O meu também não. Né? Traz aí a agenda do time do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E a expectativa para esse jogo contra o Milionários, que vai acontecer na quinta-feira. Mas ainda sobre o esporte, Simon, alguma coisa te chamou a atenção nesse jogo com relação à arbitragem? Não, foi muito bem. O Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da FIFA de Goiás, que estará na Copa do Mundo como árbitro de vídeo, apitou bem esse jogo. Ele que veio de uma atuação do Grenal que não foi boa, foi muito criticado pela parte do Grêmio, e até certo ponto com razão. Hoje andou bem, levou o jogo na boa, tranquilo, não tivemos nenhum lance assim polêmico que trouxesse alguma discussão maior. Pois é. E a expectativa para o jogo de quinta-feira contra o Milionários, na Arena do Corinthians, é a última rodada dessa fase de grupos da Conmebol Libertadores da América. Aí o Corinthians deve ir com força total, né, pessoal? Contra o time colombiano, né? Vai. Quer dizer, tirando o Fagner, está machucado ainda, mas deve ter Cássio Mantuan,
volta o Balbuena, o Henrique. O Balbuena não vai para a Copa do Mundo, né? Senão teria problema. E Sid Clay. Você vê que hoje o Juninho voltou e é inevitável falar. O Juninho tinha um problema de marcação quando era titular, perdeu o lugar. Hoje o Corinthians levou o gol no setor do Juninho Capixaba de novo. Depois Gabriel e Maicon. A falha foi do Gabriel, né? Foi mais do Gabriel, mas o lance... O primeiro lance, né? Não, o primeiro lance, mas se o Gabriel corta... o Gabriel é que erra, que a bola sobra pro Carlos Henrique. Mas ele no lado esquerdo, o Juninho tá ali na marcação, né? Não, sim, mostrar o gol, dá pra ver bem. Que... O lance que vocês estão discutindo é que o Juninho vai nessa jogada aí e toma o corte. Ele toma o corte, mas olha, quem falha dentro da área é o Gabriel. Não, aqui sim, mas a jogada nasce no setor do Juninho. Ele toma o drible, não é uma falha, Tomar um drible não é uma falha, você tem razão. Mas a jogada de novo nasce no setor do Juninho, ele volta e... Foi bem criticado aí, né? Pelos torcedores. Bom, enfim, o fato é que assim, o Corinthians tem 2 pontos a menos e tá ali pertinho, cercando, como a gente falou agora há pouco. Perfeito. Você falou do Fagner, só uma coisa. O nosso repórter Ricardo Lai já está na Granja Comari. Hoje nós vamos falar também de seleção brasileira, a Copa do Mundo, está pintando aí com cobertura total dos canais Fox Sports. O Fagner passa a fazer tratamento na Granja Comari agora? Ele se apresenta amanhã. A partir dessa semana, né? Se apresenta. Então, o final do tratamento dele, né? Para já ficar à disposição. Não, a informação é que ele pode já treinar com bola a partir de quarta-feira. Quarta-feira é o primeiro treino no campo da Granja Comari, exames, da seleção brasileira. Segunda e terça-feira. Exames, avaliação física e tudo mais, para saber como é que o grupo está separadamente, o índice de cada um, para na quarta-feira, primeiro treino no campo. E a informação é que o Fagner vai poder ir para os treinos na quarta-feira com todo mundo. Já nós vamos falar do clássico do Maracanã, Flamengo e Vasco. Esse jogo tem bastante assunto para você, né, Simon? Tem.